Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar rapidamente sobre os principais fermentos para pizza. E o primeiro fermento que a gente vai falar é o fermento químico, tá? O fermento químico tem esse nome porque ele é um fermento em pó composto por alguns elementos químicos. Você pode obter resultados até semelhantes usando bicarbonato de sódio, tá? Ele é muito comum para bolos, tortas, enfim. E raramente a gente usa nas pizzas, mas existem receitas que utilizam esse tipo de fermento, tá? Você pode até fazer alguns pães e tudo mais, mas ele é pouco usado para a gente fazer pizza, especialmente uma pizza de longa fermentação, enfim. Ele não é utilizado. Por quê? Ele vem então dessa reação química que é ativada através do calor, tá? Mas ele tem uma limitação. Ele não pode se expandir. Então não é um tipo de fermento que, se você deixa ele, por exemplo, na massa por dias, por horas, enfim, ele vai trazer um resultado melhor ou, enfim, mais expressivo. Tá? Ele é um fermento que é ativado a partir de uma certa temperatura e ele não tem uma expansão. Então a quantidade de fermento que você tem vai gerar uma quantidade proporcional de bolhas dentro da sua massa. Diferente do fermento biológico, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Então o que acontece? A gente tem a nossa massa e uma quantidade X desse fermento. O que significa? Que essa quantidade X vai gerar uma quantidade Y de bolinhas dentro da massa. Isso normalmente resulta numa massa mais pesada, tá? Então quando você come uma torta, por exemplo, uma torta de banana, uma torta de maçã, ou às vezes até uma massa de tipo de pastel que usa fermento, você vai perceber uma massa um pouco mais pesada, tá? E se você multiplica essa quantidade, então se eu uso x e multiplico para 2x, você vai ter como resultado 2y. Então essa é a característica do fermento químico. Normalmente são pequenas bolinhas, então não adianta você colocar mais fermento esperando bolhas maiores. A quantidade e o tamanho dessas bolhas vai ser sempre o mesmo, tá? Esse fermento é legal para você fazer pão, como eu falei, pão tipo folha, pão sírio, algumas coisas do tipo, algumas tortas, e alguns tipos de pizza utilizam esse fermento. O segundo tipo de fermento que a gente vai falar é o chamado fermento biológico, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre fermento natural, que não deixa de ser um tipo de fermento biológico. É claro que existem reações químicas, mas elas vêm da alimentação de micro-organismos. Então, quando a gente fala de fermento biológico, são micro-organismos que estão presentes naquele tipo de fermento, tá? E o fermento fresco ou seco, ou seja, o biológico fresco e o seco, eles são a mesma coisa, tá? A diferença é o formato deles. Normalmente o fresco vem em tablete, né, ou em barra, e o seco ele vem num saquinho e aí ele tem um pozinho ou uma espécie de bastõezinhos. Eles são exatamente os mesmos micro-organismos. Qual que é a diferença? A proporção que você usa, tá? Então o que vem no tablete ele normalmente é menos concentrado e o que vem no saquinho é mais concentrado. A relação costuma ser 3:1, tá? Então essa é a diferença entre eles, mas eles são exatamente a mesma coisa. E o que acontece com o fermento biológico? Ele é diferente do fermento seco, porque ele tem a capacidade de se multiplicar. Então, esses micro-organismos conseguem se alimentar, tá, da farinha, do açúcar, enfim, de elementos normalmente presentes na massa ou na mistura que você vai usar. E quanto mais tempo você fermenta ou você deixa esses micro-organismos se alimentarem, mais eles vão crescer e se reproduzir. Então, diferente do fermento seco ou do fermento químico, tá? O fermento biológico ele tem essa propriedade, ou seja, são micro-organismos que inclusive podem se reproduzir e gerar mais resultados.
Outra característica, quanto mais passa o tempo, claro que existe um ciclo de vida deles, tá? Mas quanto mais passa o tempo, maiores ficam essas bolhas. Isso é legal por quê? Porque com 24 a 48 horas a gente consegue uma massa mais leve, a gente consegue uma massa onde as bolhas são maiores e elas ocupam mais espaço. O que isso quer dizer? Quanto mais bolhas, mais leve a massa fica. Se você já comeu um chocolate soufflé, você percebe que ele tem essa característica, tá? Então, esse processo de fermentação, ele é contínuo até terminar a vida desses micro-organismos. Então, é diferente e o resultado é sempre esse, uma massa mais leve. Por outro lado, esse processo de fermentação, ele tem alguns produtos e eles acabam dando sabor à massa. Se você já comeu, por exemplo, pão italiano, você deve ter percebido aquele azedinho do pão italiano. Aquilo é produto dessa fermentação. O que significa então? Que o fermento biológico, seja o fresco, seja o seco, acaba sendo mais indicado para pizza. Por quê? Se você controla a fermentação e o tempo, você acaba tendo uma massa mais leve. Tá? E esse processo, ele começa quando você manipula a massa e você passa ela para a temperatura ambiente ou uma temperatura controlada de geladeira. Quando esse fermento biológico vai para o forno, ele tem uma vida útil muito curta, tá? Um forno de pizza, ele normalmente não tem menos do que 250 a 300 graus, tá? Ele cessa suas atividades, ou seja, o fermento encerra a sua vida com mais ou menos 60 graus, tá? Então, se ele está numa temperatura de 25 graus, uma temperatura ambiente, ele tem um determinado tamanho. Quando você coloca ele no forno, é como se você iniciasse uma festa, tá? Então, com o calor, a atividade desse fermento é acelerada, até cerca de 60 graus mais ou menos. Com 60 graus, ele encerra, né, o seu ciclo de vida, mas ele ainda está naquele processo, mesmo não tendo mais vida, de expansão, tá? E essa expansão depende muito da temperatura do forno, o tempo que ele fica lá. E óbvio, né, depois que ela chega a 60 graus, ela morre, mas aquele calor e aquela reação ainda continua por mais algum tempo. Então, quando você tem um forno a 450 graus, essa reação acontece muito rápido, por isso que você vê a borda, por exemplo, de uma pizza napolitana inchando muito rápido. E isso vai gerar o quê? Uma pizza ultra leve. Tá? Então, sempre que você tiver dúvida, é só associar esse tipo de leveza a um chocolate soufflé, por exemplo. Tá? Ele é bem mais leve do que um chocolate normal, porque ele é cheio de bolhas. O mesmo princípio acontece na pizza. Quanto mais bolhas e maiores essas bolhas, mais leve essa massa fica. Bom, e agora eu vou responder algumas dúvidas, tá? Posso congelar o fermento biológico? Pode, tá? Você pode congelar, você só tem que tomar cuidado na hora de descongelar para que não fique muita água, enfim, se você tiver gelo, tá? Fermento biológico, o ideal é que ele seja conservado na geladeira, tá? Especialmente o fresco em tablete, e o seco você pode guardar na geladeira. Ele até suporta fora, tá? Mas o importante é que você feche bem a embalagem, porque uma vez em contato com o ar, seja dentro ou fora da geladeira, ele vai ressecar e aí vai acabar perdendo a sua utilidade, tá? Só lembrando que eu vou fazer um outro vídeo sobre fermento natural, sobre fermentação natural. Não deixa de ser um fermento biológico, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Bom, galera, essas são acho que algumas dicas e dúvidas, né, que sempre me perguntam, e eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a entender um pouco mais, né, sobre o fermento. Obrigado por ter assistido o vídeo, a gente se vê na próxima.